Eu creio que a mão de Deus está estendida, não está encolhida, mas está estendida para nos salvar, para nos conceder essa bênção que nós necessitamos. Deus, Ele é socorro bem presente, meus irmãos, no momento de dor, no momento de tribulação. Então creia nessa noite no seu socorro e que você está alcançando o favor de Deus na sua vida, amém? Meus irmãos, em Romanos capítulo 7, a Bíblia diz assim: porventura ignoreis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem dominado sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espíritos e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçará. Versículo 8 agora. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa.
Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui no início que a gente leu, no capítulo 7, Paulo vai fazer uma analogia do casamento, e ele vai dizer aqui que a mulher está presa ao marido enquanto o marido vive. Porém, se o marido morre, essa mulher está descompromissada, ela está livre, e ela pode ter novas núpcias e não será considerada adúltera. Porém, se vivendo o marido ela ter novas núpcias, ela será considerada adúltera. Então, o marido precisa morrer, precisa estar morto, para que ela esteja livre daquela lei. Enquanto o marido viver, ela está presa, o quê? Está presa na lei. Assim também, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, que para que a gente venha pertencer, a Cristo, nós precisamos também morrer para esta lei. E ele diz assim, que nós, ele está dizendo aqui na verdade com o povo judeu, ele está dizendo assim, que todo homem, ele nasce sob a lei. Ele diz assim, porventura ignorais, irmãos, pois fala os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Então, meus irmãos, os judeus não é como os gentios, que a gente nasceu, cresceu, cada um com ensinamentos diferentes, e depois um dia a gente teve um encontro com Cristo, e ali o que a gente deixou para trás? Alguns a feitiçaria, outros o catolicismo, outros deixou para trás vícios, enfim. O judeu não, a lei já dominava sobre ele por toda a vida. Ele já nascia debaixo daquela lei, dos costumes judaicos, das doutrinas judaicas. Eles já cresciam sobre aquela lei. Então Paulo fala aqui aos judeus que a lei tem dominado o homem por toda a vida, e o homem está preso à lei. Ele se refere aqui, meus irmãos, à lei a qual os judeus estavam submetidos, que foi a lei que Deus, através de Moisés, deu ao povo judaico, para as leis de Moisés, que Moisés estabeleceu para o povo, quando o povo ali estava ainda no deserto. Então, Paulo está dizendo que o povo aqui, o homem, está preso à lei por toda a vida, mas que era necessário morrer para essa lei, a fim de viver para Cristo, para viver uma nova vida com Cristo. E aqui, meus irmãos, para que todos possam entender, Paulo não está aqui dizendo que a lei era algo ruim, mesmo porque essa lei ela foi dada porque ela foi dada por Deus. Mas Paulo está dizendo que Cristo veio nos trazer uma nova vida, a graça,
aonde nós devemos abraçar essa graça. E aqui ele diz assim, não é que a lei é ruim, na verdade, nós é que somos ruins. Não é que é algo boa, que a lei, Paulo diz, a lei é boa, a lei é santa, a lei é espiritual. Não é que essa lei me trouxe a morte, mas quem me trouxe a morte foi o meu próprio pecado. A lei, ela disse, não matarás, né? E ali eu matei. A lei disse, não cobiçará, e ali eu cobicei. A lei disse, não furtará, e ali eu furtei. Então, eu sou condenado pela lei, então a lei já não pode me salvar. E os judeus, meus irmãos, eles estavam tão presos, tão entrelaçados, né, nas leis, nos costumes, porque, embora o povo ali havia quebrado todas as leis possíveis, Deus ali, meus irmãos, deu instruções para que o povo fizesse rituais, né, para que o povo ali pedisse perdão, para que o povo fizesse a expiação do pecado, matava ali um cordeirinho, fazia um sacrifício, né, simbolizando ali a morte, né, simbolizando ali um cordeiro sendo morto no lugar daquele povo, né, já que o preço do pecado era a morte, então o cordeiro morria ao invés daquelas pessoas, derramava o sangue ao invés daquele pecador. Então o povo fazia aqueles rituais. Só que o povo se tornou, meus irmãos, um povo que não tinha um coração voltado para Deus, mas era um povo ali que vivia uma lei, mas vivia uma lei de uma forma que não agradava ao Senhor, porque eles pecavam, ia lá e sacrificavam, cometiam uma perversidade, ia lá e fazia um sacrifício, ia lá, ofertava a Deus, porque a lei dizia para ofertar. Muitos apresentavam a Deus o pior, né? Somente para cumprir o mandamento, já que o mandamento diz para ofertar, para dar o dízimo, eu vou lá e vou ofertar e vou dar o dízimo. Mas não era algo, meus irmãos, que saía da alma do coração, algo que eles tinham prazer de fazer, e por isso também Deus não tinha prazer naquilo que eles faziam, né? Porque Deus não dependia de nada daquilo, meus irmãos. Uma palavra de Deus, ele diz assim, acaso como eu carne de touros, né? O Senhor diz, não, e se eu comesse, né? E se eu precisasse disso, eu não te diria, porque o mundo é meu e tudo que há no mundo me pertence, diz o Senhor. Então, meus irmãos, as pessoas começavam a cumprir a lei de Deus como uma forma ritualística, e não com prazer, e não com alegria naquilo que estava fazendo. No livro do Salmo diz que bem-aventurado é o homem que tem prazer na lei de Deus. Mas, meus irmãos, o povo não tinha esse prazer, eles só cumpriam a lei e viviam debaixo daquela lei porque eles aprendiam assim, né? Eles aprenderam desde pequeno aquilo lá que fazia parte da lei, que podia, que não podia, mas não tinha, meus irmãos, aquele prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. Como, por exemplo, meus irmãos, a Bíblia fala ali de Abel. Não existia lei ainda, mas a gente percebe, meus irmãos, que Abel, ele vai ofertar a Deus, e ele oferta a Deus o melhor daquilo que ele tinha, e a oferta de Abel se torna agradável ao Senhor, e Deus, ele se agrada daquilo. Ninguém falou para Abel, oferte, ninguém falou para Abel, faça o melhor, mas Abel faz aquilo, meus irmãos, de si, e aquilo que agrada ao Senhor, meus irmãos. Então, né, é diferente de alguém que está fazendo porque tem que fazer, ou alguém que está fazendo porque quer fazer aquele algo, né? Espontaneamente ele faz porque ele quer fazer aquele algo. É a mesma coisa, meus irmãos, de alguém, por exemplo, falar para você eu te amo espontaneamente, ou porque alguém mandou essa pessoa falar, ou porque você mandou que ela falasse, ou você pediu que ela falasse. Então é diferente alguém fazer algo porque tem que fazer para cumprir algo, e alguém fazer algo, meus irmãos, espontaneamente. É diferente, meus irmãos. Quem consegue compreender isso? A mesma coisa, às vezes você ganhar um presente. É bom você ganhar um presente no seu aniversário, sim ou não? É bom, mas, meus irmãos, a pessoa pode ter certeza que qualquer pessoa vai ficar muito mais feliz se ela ganhar fora daquela data. Você sabia disso ou não? Porque parece que é meio que, né, uma forma ritualística você dar um presente para alguém no aniversário. Agora você surpreende uma pessoa
não é data comemorativa, não é nada, e aquela pessoa ganha um presente, a pessoa vai ficar 10 vezes, 20 vezes mais feliz, vai sentir muito mais prazer naquele presente, né, do que se ela tendo ganhado naquela data, né? Se a pessoa, por exemplo, ela ganha um presente também do amigo secreto, será que há tanto prazer naquele que deu o presente? Às vezes não, porque é algo que ritualístico, é obrigatório, ele tem que dar o presente, ou não é? Tem que dar. E às vezes a maioria, tanto é que ele não sente prazer, que a maioria até reclama. Não é verdade? A maioria reclama do presente que ganhou do amigo secreto. Olha só, eu ganhei isso, eu dei aqui e ganhei isso. Me deram um negócio aqui que nem serve em mim. Muitos até reclamam. Agora, se a pessoa desse aquele presente que ela reclamou, pode ter sido um sabonete, mas sem razão, sem obrigação, fora de data, fora de contexto, e ela recebesse aquilo, ela ia ficar o quê? Muito feliz. Mas como ela sabe que era um dever daquela pessoa dar, então já não houve tanto prazer naquele presente recebido. Assim também, meus irmãos, a lei de Deus, Deus não tinha mais prazer naquilo que o povo estava fazendo, porque o povo não fazia com amor, o povo não fazia espontaneamente, mas como um dever, como algo que eles aprenderam a fazer. E lá em Malaquias o Senhor mesmo disse assim: quem dera se me fechasse as portas do santuário, para que não me apresentasse nenhuma oferta, porque eu não tenho prazer nas vossas ofertas, disse o Senhor. Então, meus irmãos, o povo nascia já sob essa lei, mas a lei já não salvava mais ninguém, não salvou ninguém, porque todos tropeçaram na lei, todos deixaram de cumprir a lei, e a lei só condenava as pessoas, né? E, meus irmãos, eles começaram, os judeus, até acrescentar coisas na lei, alguns exageros na lei de Deus, né? Com medo, por exemplo, quando o povo ali caiu no cativeiro babilônico, algumas histórias dizem que quando eles voltaram do cativeiro babilônico, aquilo foi tão amargo para o povo judeu, aquele cativeiro, inclusive é ali, né, meus irmãos, que eles perdem a Arca da Aliança, o templo é queimado, a cidade é destruída, eles têm tanto amargor naquele tempo, né, que quando eles voltam para Israel, eles começam a apertar a lei. Então, assim, se a lei dizia assim para eles guardar o sábado, então já não bastava mais guardar o sábado. Então agora eles começavam agora a criar certos exageros, né, sobre a lei do sábado. Então eles, por exemplo, eles criavam, um exemplo aqui, uma lei que não podia comer fruta no sábado e jogar a semente no chão, porque poderia aquela semente frutificar e seria um tipo de trabalho. Você está plantando, jogou a semente frutificou, só para você ter uma noção. E a gente encontra esse conflito quando Jesus ele vem, que foi justamente pós-cativeiro babilônico, que Jesus vem, e as pessoas começavam a, por exemplo, condenar o homem que carregava a sua maca, um homem que era paralítico, né? Você não pode carregar essa maca. Mas aquele homem me curou, ele disse: cara, pega o teu leito e anda, vai para a tua casa, e por isso eu estou caminhando aqui. Eles não se importavam com o milagre que aconteceu, mas eles estavam ali se importando porque aquele homem estava carregando o leito, né? Porque os discípulos estavam tirando algumas espigas para comer em dia de sábado, eles ficavam, né, presos nessas coisinhas tão pequenas. E o próprio Jesus diz: vocês estão engolindo o mosquito, vocês estão coando o mosquito e engolindo o camelo. Vocês estão presos em coisinhas tão pequenas, estão deixando passar preceitos mais importantes da lei, que era, né, meus irmãos, que Jesus tanto prezava: a justiça, a misericórdia, o amor, né? Como o obreiro Celso pregou aqui, né, sobre o amor. Jesus diz: o maior mandamento é ama a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. E eles às vezes ficavam presos em coisinhas tão pequenas, se esqueciam de preceitos superiores, preceitos maiores da lei, meus irmãos, que é o amor, a justiça, a misericórdia, a piedade. São coisas, meus irmãos, que Deus quer que a gente pratique, que Deus quer que faça parte da nossa vida, meus irmãos. Então aqui Paulo está mostrando para os judeus o que? Vocês precisam morrer para os costumes, para viver para Cristo. Paulo, meus irmãos, ele era um homem judeu. Paulo, meus irmãos, ele era um homem cumpridor da lei.
fariseu. Paulo, ele era um fariseu, cumpridor da lei, rígido. Mas Paulo diz assim: tudo para mim que era ganho, aonde eu me apoiava, toda a minha bagagem, toda a minha experiência, todos os meus estudos, tudo que eu sabia, tudo que para mim era ganho, considerei perca por causa de Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Paulo deixa para trás uma bagagem que ele mesmo está dizendo assim, espiritual, boa. A lei é boa, a lei é espiritual, a lei é santa. Então, a bagagem de Paulo não era uma bagagem carnal, era uma bagagem da lei, né? Mas ele deixa para trás, ele morre para aquilo, para viver agora a lei de Cristo, da fé. E nós, meus irmãos, nós não nascemos na lei, nós não fomos criados, ensinados e nem dominados pela lei. Mas o que é para nós morrer para a lei, meus irmãos? É morrer o velho homem, a velha criatura, os costumes, aquilo que eu aprendi, meus irmãos, no berço espírita, no berço católico, aquilo que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus avós, os costumes, doutrinas, ensinamentos. Eu preciso morrer, pegar essa bagagem e crucificar com Cristo a fim de viver uma nova vida. Viver uma nova vida agora, meus irmãos, com Cristo, e Cristo vai me ensinar tudo novo. E muitos não querem deixar para trás. Muitos não querem deixar, meus irmãos, seus costumes para trás. Eu conheci a Cristo, eu estou seguindo a Cristo agora. Eu já visitei pessoas que se converteram, começou a vir na igreja, mas tinha lá uma santa no guarda-roupa pedindo, não, porque foi minha bisavó que deu, que passou para o meu pai, que passou, e eu não consigo abrir mão. Mas porque eu aprendi assim desde criança, aquele costume, meus pais diziam assim, e a pessoa se apega naquilo e ela não quer largar, ela não quer abandonar. Mas Paulo mostra aqui, meus irmãos, que ele era um homem tão apegado naquelas leis, tão rígido. Eles, no tocante ao zelo da lei, eu era fariseu, que ele perseguia os discípulos de Jesus, não era porque ele queria simplesmente matar, mas porque ele tinha zelo da lei, e na cabeça deles os discípulos estavam desvirtuando a lei. Então ele perseguia, prendia e matava os discípulos do Senhor. Era um homem rígido, era um homem zeloso no tocante à lei. Mas quando ele, meus irmãos, teve ali naquele caminho de Damasco o encontro com Cristo, então Paulo, tudo aquilo que ele se apoiava, toda a base que ele tinha, ele disse: para mim isso é perca, por causa de Cristo. E ele passou a viver agora nova vida com Cristo. A lei da fé, meus irmãos, que nos salva. A lei da fé, meus irmãos, é aquela que nos leva à salvação. Paulo, ele sai de todos os ritos judaicos, costumes judaicos, para viver a nova lei de Cristo. E hoje nós vemos igrejas querendo sair da graça de Cristo, da lei da fé que o salvou, e não vou falar nem retornando, porque eles nunca tiveram lá, mas querendo mergulhar na lei judaica, da onde Cristo nos resgatou, da onde Cristo nos tirou. A gente tem visto isso se introduzir no nosso meio, meus irmãos. Quando a gente vê irmãos nossos julgando como lei, como necessário estar em Israel, pegando terras de Israel, renovando batismo no Rio Jordão, usando instrumentos que era dado ao povo judaico, as leis judaicas, e até guardando os costumes judaicos, festas, o calendário judaico. Quer dizer, isso nunca foi nosso, mas aqueles que tinham isso como seu, abandonaram por causa de Cristo, para receber a Cristo. E nós, que aquilo nunca foi nosso,
Estamos querendo abandonar a lei da fé para abraçar a lei a qual o apóstolo Paulo abandonou. Não é, meus irmãos, a lei das obras, as obras da lei que nos salva, mas é, meus irmãos, a lei da fé. As obras da fé é o que nos traz a salvação. Porque a obra da lei diz: não cobiçará. E aí eu cobicei. E agora o preço é a morte. Então essa lei já não pode mais me salvar. Mas a lei da fé, justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Somos reconciliados com Deus. E possamos viver uma nova vida com Deus. Uma vida santa, uma vida reta, meus irmãos. Cumprindo, meus irmãos, a lei de Cristo com amor, com prazer. Não como os antigos fizeram. Não como a analogia que eu fiz aqui do amigo secreto, que diz: nossa, eu tenho que comprar. Quem já participou do amigo secreto aqui, chegou no dia do amigo secreto, que tinha comprado um presente, ele falou: eu tenho que comprar, e saiu desesperado para comprar alguma coisa, entrou no supermercado, porque não tinha nada aberto, era domingo, caçou alguma coisa. Quer dizer, que presente, meu irmão, o outro não tem prazer nenhum naquilo. Não é isso que Deus quer mais de nós. Eu tenho que fazer. Mas é aquele dos irmãos que serve a Deus com amor, com alegria, transportando essa alegria e esse prazer de cumprir a vontade de Deus, o querer de Deus. Né, meus irmãos? Um dia um irmão era da igreja, né? Ele era porteiro do prédio onde eu morava. E uma pessoa pediu para ele, não lembro a história, mas ele precisava mentir para alguém que estava ali sendo recebido. E ele diz assim: não, eu não posso mentir. Por que você não pode? Não, porque eu sou evangélico, eu não posso mentir porque eu vou na igreja. E isso soa muito, meus irmãos, com algo relacionado à lei, né? Eu não posso, porque me disseram que eu não posso, porque eu sou da igreja, que a doutrina da igreja me diz isso. Mas a lei que vivemos é diferente. Que nós vivemos essa nova vida com Cristo é diferente. Eu não minto porque eu não quero, porque eu não sinto prazer nisso. Isso não me é agradável. Você entende, meus irmãos, a diferença da lei e da lei da fé? A lei, meus irmãos, da qual nós fomos resgatados, de ordenanças, e a lei da fé pela qual nós vivemos hoje. Mas que, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui o quê? Que para vivermos para Cristo precisamos morrer para a lei. Assim como a mulher está presa ao marido enquanto ele viver, e ele só pode ter novas núpcias depois que este morrer. Assim também eu só posso pertencer a Cristo se eu morrer para as obras da lei. Então agora eu posso ser de Cristo. Trazendo para a nossa vida, meus irmãos, porque essa linguagem é para o povo judeu, trazendo para a nossa vida, nós precisamos morrer para o nosso velho homem, para o nosso velho ser. Isso quer dizer o quê? Que se eu não morrer, eu não posso pertencer a Cristo. Não adianta eu estar na igreja, na casa de Deus, e ainda viver para o mundo, ainda viver os meus costumes, ainda viver para as minhas manias, ainda viver para o meu velho homem, para aquilo que eu aprendi. Não, eu preciso de fato morrer, eu preciso de fato ser um novo homem, eu preciso de fato nascer de novo, crucificar o meu velho homem com Cristo, para que esse novo homem possa viver para Cristo. O que está escrito, meus irmãos, lá no livro de João, o próprio Jesus Cristo diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito
mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Então, meus irmãos, aqui Jesus nos mostra que o grão de trigo ele precisa morrer para nascer e para produzir muitos frutos. Ele falava isso, meus irmãos, a respeito de si, que ele precisava morrer a fim de produzir muitos frutos. E esses frutos somos nós. É uma igreja salva, resgatada, transformada. Mas também, meus irmãos, está falando de nós, que se a gente quer viver para Deus e produzir muitos frutos, precisamos morrer. O velho homem não pode viver em nós. Não podemos querer servir a Cristo, mas ser ainda o antigo, ter os mesmos costumes, as mesmas manias, né? Aquilo que me foi ensinado, as velhas doutrinas, os velhos ensinamentos. Não. Se há algo de bom que eu aprendi na minha velha vida, Cristo me ensinará de novo. Mas não é para me trazer coisas boas do passado, é para mim morrer e viver nova vida com Cristo. Tem gente que fala assim: mas tem coisas boas que eu aprendi lá no passado. Pegue tudo que é bom e ruim e jogue fora, morra e viva uma nova vida para Cristo. Se for bom, Cristo te ensinará de novo. É isso, meus irmãos. Mas às vezes a gente quer matar um pedaço de nós e o outro deixar vivo ainda. Morrer uma parte, a outra permanecer vivo. Mas não é isso que o Senhor diz. Ele disse: um grão de trigo caiu na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E Deus, meus irmãos, quer que a gente produza muitos frutos para o reino dele. Verdade. O Senhor nos chamou para produzir frutos e o nosso fruto permanecer. Então, meus irmãos, se você quer produzir muitos frutos e você quer, meus irmãos, triunfar e vencer, que Cristo reine em você, que você tenha uma vida vitoriosa, abençoada, meus irmãos, nós precisamos morrer para esse velho homem. Precisamos nos considerar mortos para a lei do pecado, do passado, sabe, para o velho homem. E agora, meus irmãos, viver uma nova vida em Deus. Glória a Deus, aleluia. Viver uma nova vida com Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Meus irmãos, abraça essa palavra, acolha essa palavra dentro do seu coração. Aqui, meus irmãos, Paulo lhe mostra o porquê que nós devemos morrer. Porque ele diz assim, meus irmãos, que dentro dele, ele diz: não há nada de bom. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Ele diz assim no versículo 14, no versículo 15, ele diz assim: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então veja, meus irmãos, que há um pecado que habita no homem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, porém não o efetuar. Olha o que Paulo está dizendo assim, que dentro dele, isto é, na sua carne, não habita bem nenhum. Então nós não somos bons, nós não temos nada de bom. Por isso nós precisamos morrer, meus irmãos, para nós. Né? Ele fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei, que
que o mal reside em mim. Porque no tocante ao meu homem interior, tem prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí Paulo diz assim, ó, desventurado homem que sou, né? Miserável homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que nele não habitava bem nenhum. Paulo está confessando aqui, meus irmãos, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas fazia o mal. Quantos de nós, né, meus irmãos, projetamos coisas boas para fazer e vai ver que não faz nada daquilo? Eu vou fazer isso, eu vou ser diferente, e não vai. Agora nesse final de ano começa um monte de projeto, no ano que vem, não sei o que, mas agora e a pessoa faz tanto projeto, mas não faz. Ele diz assim, o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Ele diz assim, olhando para dentro de mim, para a minha carne, não tem bem nenhum. Aí ele diz assim, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele diz assim, meus irmãos, ó, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É só Ele para nos resgatar, é só Ele para nos levantar, é só Ele para nos livrar do corpo dessa morte. Por isso, meus irmãos, nós precisamos viver para Cristo. Por isso, meus irmãos, nós devemos morrer para o nosso eu, morrer para o pecado, morrer para o velho homem, morrer para o nosso passado e viver agora nova vida em Cristo. Porque somente Ele pode nos salvar do corpo desta morte. Porque sem Cristo, esse corpo está condenado, essa vida está condenada à morte. Mas por causa de Cristo, Paulo diz, graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta do corpo dessa morte, é Ele que nos dá nova vida. Amém, meus irmãos? Quem entendeu a palavra, dê uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o Senhor. Agradecido estamos, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua casa. Os irmãos que queiram se colocar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite gloriosa. Os irmãos